O que é a consciência na perspectiva da homeostase quântica informacional? O que são comandos quânticos? Você já ouviu falar sobre computador quântico? O nosso cérebro pode ser comparado com um computador? Estas e outras perguntas serão respondidas por Henrique Souza aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 12 anos em março de 2022 e desde então estamos transmitindo 9 programas ao vivo semanais para vocês aqui pela TV Consciência Próspera, 4 do Xamãs Connect e do Congresso, né, que é uma homenagem ao Congresso Internacional de Xamanismo, que acontece atualmente às 19 horas, e este que é o Consciência Próspera, que atualmente está sendo transmitido às 21 horas. Provavelmente a gente vai alterar aqui a programação do horário, o horário durante o dia da semana, a gente vai ser alterado. Então, eu peço que vocês, se acaso esteja interesse de se receber uma notificação, saber a programação semanal, entre nas nossas redes sociais. Por lá a gente tem agora compartilhado quem são nossos convidados, quais os temas, quais os horários, que a gente vai fazer alguma reformulação na parte do horário aqui para contemplar também várias pessoas que estão nos acompanhando. Estamos ao vivo e o bacana do ao vivo é que vocês podem interagir aqui via chat, mandando suas perguntas, suas dúvidas sobre o tema. O tema de hoje, homeostase quântica informacional com Henrique Souza. Então você vai ter aqui uma oportunidade de conhecer um pouquinho sobre HQI, né? E aqui na descrição do vídeo você tem o currículo do nosso convidado, tem também aqui uma rede social e por lá entrar em contato também para conhecer também, aprofundar o trabalho após esta entrevista. Se você está acompanhando a gravação, também faça aquele favor de, se gostar de alguma fala, de algum conteúdo transmitido aqui pelo nosso convidado, curta e compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Vamos lá receber o nosso convidado de hoje, Henrique Souza, seja bem-vindo. Olá, gratidão, muito boa noite a todos, boa noite, Samuel, gratidão aí pelo convite, é um prazer e uma honra enorme estar aqui participando, né, dessa entrevista, desse canal, né, e estar aqui batendo esse papo com vocês, gratidão, gratidão. Muito bem, eu estou falando aqui de São Paulo e o Henrique está falando de onde mesmo? Belo Horizonte. De Belo. Então, vocês que estão nos acompanhando, de onde é que estão assistindo? Você já viu, você já gravado? Deixa aqui nos comentários para a gente saber também de que cidade, que local que está nos acompanhando, né? Quero já agradecer aqui já no início o Mário Jorge, do My Big Toe, foi quem indicou o trabalho do Henrique Souza, por isso que ele está aqui compartilhando um pouquinho sobre a homeostase quântica informacional. Então, Mário, grande abraço. Está aqui o nosso Abraço também, convidado. gratidão. Que beleza. Então vamos lá. Quando e como é que se deu na sua jornada, a sua busca por estudar, pelo estudo da consciência, sua busca pelo estudo da espiritualidade ou desenvolvimento humano? Como é que foi o seu start nessa busca de conexões? Bom, então, toda a vida, eu sempre fui muito curioso, né? Eu sempre quis saber o porquê de tudo e o porquê que as coisas funcionam, né? Sempre quis saber o porquê de tudo, sempre fui muito questionador, isso desde pequeno. E a minha busca começou justamente por uma insatisfação profissional, financeira, né? Eu sempre fui de trabalhar muito e poucos resultados, e eu sempre me questionei por que eu trabalhava muito e não tinha muitos resultados, né? Qual que era a diferença que fazia a diferença? E nessas buscas, né, dessa resposta, eu cheguei na lei da atração, né? E pesquisando lei da atração, estudando sobre a lei da atração, eu já tinha assistido um documentário muito famoso, vocês já devem até ter ouvido falar, que chama O Segredo, né? Eu já tinha assistido esse documentário uma vez, né, e ele passa aquela ideia da lei da atração, você testa ali, não deu muito certo, e eu deixei para lá esse documentário. E aí, anos depois, me veio um insight de assistir de novo esse documentário. E eu assisti, e aí tive uma nova percepção, e eu falei assim,
Beleza, então esse documentário, ele quer passar uma ideia, mas tem algo mais profundo por trás disso. E pesquisando essa profundidade no que estava por trás da lei da atração, né, eu cheguei na física quântica. E aí foi onde eu descobri o trabalho da física quântica, e aí foi amor à primeira vista, né? Então, aí, tudo que falava de física quântica, eu mergulhava de cabeça, eu ia, né, juntamente com a minha esposa, que começou esse movimento e essa busca junto comigo. Então, tudo que falava que era física quântica, a gente estava indo atrás e buscando aprender e aprofundar e descobrir o que era. Tivemos grandes referências aí, grandes professores aí que passou um conteúdo muito bacana, né? Sou muito agradecido e honrado ao professor Hélio Couto também, que foi um dos starts iniciais. E nessa busca, pesquisando sobre a física quântica, numa dessas buscas, eu encontrei um trabalho do professor Sérgio Roberto Secato Filho. Foi uma entrevista que ele deu em um canal do YouTube também. E quando eu assisti essa entrevista, minha esposa, na época, estava indo para o trabalho, alguém enviou para ela essa entrevista. E eu assisti ela assistiu um comecinho, e falou assim, olha, esse cara está falando alguma coisa de física quântica aí, vê se é legal. E ela me mandou esse vídeo. E quando eu assisti, foi, assim, uma identificação muito grande. E eu me recordo, foi num finalzinho de ano, se não me engano, novembro, alguma coisa assim, no finalzinho do ano, entre setembro e novembro. E quando eu descobri essa entrevista dele, eu falei assim, eu quero fazer esse curso, quero descobrir o que é isso, o que é essa HQI, o que é essa física quântica. E quando eu descobri esse trabalho dele, na época, somente o professor Sérgio, que, né, viajava pelo Brasil, levando esse conteúdo, essas informações para as pessoas, na época não tinha muitos terapeutas formados, então era só ele fazendo esse trabalho ali, formiguinha, levando a mensagem. E quando eu descobri esse trabalho dele, eu me lembro até hoje, foi numa segunda-feira, e ele esteve em BH no sábado e no domingo, ministrando um curso sobre homeostase quântica informacional. E aí eu falei assim, poxa vida, nossa, e logo agora que eu descobri que ele acabou de ir embora aqui de BH, e aí eu olhei a agenda, falei assim, não quero nem saber onde ele tiver o próximo, eu vou. E aí foi um curso no Rio de Janeiro, bem no início do ano. E aí nós programamos uma viagem para poder ir no Rio de Janeiro, fazer esse curso com ele. Era o curso básico para montar um processo de autoterapia completa, né? A pessoa aprende a montar esse protocolo de autocura, e nós fomos no Rio de Janeiro fazer esse curso com ele. E nesse intervalo, né, tive algumas questões muito importantes, que foram fatos marcantes na minha trajetória, e um deles foi o adoecimento de uma prima minha, né, que descobriu que tinha câncer, e ela veio a falecer muito rápido, né, ela descobriu a doença, e com menos de um ano ela, né, já estava em cima da cama, e veio a falecer no final do ano. E ela veio a falecer justo nessa virada de ano, e em janeiro, na primeira semana, eu conheci a HQI. Então, até esse presente momento, eu tinha consciência que a nossa consciência criava a nossa realidade, tinha essa influência, e, e que nós tínhamos esse dom da autocura dentro de nós. Mas eu não sabia o como fazer. Eu tinha um conhecimento no mental, mas eu não sabia como praticar tudo isso, como colocar isso na prática. E nesse final de ano, né, uma semana antes dela falecer, eu fui fazer uma visita para ela no hospital, e eu fui observando as pessoas, né, que estavam internadas, doentes, sofrendo, e aquilo mexeu muito comigo. Então foi só aumentando uma inquietude muito grande que já estava aqui dentro. Essa sede, essa busca por resposta que já era grande, com tudo isso que foi acontecendo, que é um breve resumo, foi só aumentando tudo isso. E quando foi no final do ano, ela veio a falecer, e uma semana depois eu conheci a HQI. E ali foi esse amor à primeira vista. Na entrevista, quando eu vi essa entrevista, alguma coisa gritou aqui dentro, falou assim, eu vou ser terapeuta nessa metodologia. Eu nem sabia que ele dava curso de formação. Eu já me vi ali naquela posição. E aí conhecemos, então, a HQI em janeiro, e isso foi em 2015 ou 2016. Eu sei que no meio do ano iria iniciar a turma
de formação, que era um curso com duração de 1 ano, em Campinas, né, com o próprio professor Sérgio Secato. E aí, iniciou-se, então, a jornada e começamos a nossa caminhada, né, eu e minha esposa, ela juntamente comigo, iniciamos a nossa jornada aí de autocura e também nessa formação em HQI. E por falar em jornada, quando é que surgiu, né, de que forma que surgiu, aí através do Sérgio, esse desenvolvimento da homeostase quântica informacional? A HQI, né, a abreviação de homeostase quântica informacional, o professor Sérgio, ele iniciou esse trabalho em 2008, né, esse trabalho com HQI. Ele vinha de um processo com 3 tentativas de suicídio, né, ele teve uma depressão profunda, com 3 tentativas de suicídio, e na terceira tentativa dele de suicídio, ele teve uma experiência de quase morte, e nessa experiência ele percebeu que a morte não era bem a solução, né, para essa depressão dele. E foi onde ele buscou formas alternativas aí de curar essa depressão dele. E nessa busca, dentre essa busca, ele começou então o trabalho dele, aonde ele começou a desenvolver a metodologia, né, que teve início então em 2008. Durante esse início desse processo, né, ele desenvolveu a metodologia, ele conseguiu reverter o processo de autocura dele da depressão, né, então ele se curou da depressão e ele buscou entender como esse processo pode ser aplicado e criado uma metodologia que tivesse alcance às outras pessoas e a proporção que a HQI tomou hoje. Então, em 2008, ele iniciou esses estudos, onde ele aperfeiçoou a metodologia, criou ela num protocolo, nesse formato redondinho. Tem também o artigo científico que ele publicou em 2013, foi a primeira defesa acadêmica publicada na revista Kairos, da PUC de São Paulo, onde ele demonstrou matematicamente que a informação, ela também pode ser emitida de forma quantizada, né? Então, a HQI, ela é a busca pelo estado de equilíbrio, de homeostasia, e pela visão da homeostase quântica informacional, entendemos que se nós vivenciamos qualquer realidade indesejada no nosso nível físico da matéria, seja um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, um vício, uma compulsão, um comportamento, se nós vivenciamos uma realidade em desequilíbrio, na visão informacional, quer dizer que existem informações na consciência criando esse desequilíbrio físico, né? E nós vamos buscar resgatar esse equilíbrio no nível da consciência e, como consequência, vivenciar uma realidade estabilizada, equilibrada. E esse processo se dá através do processo de quantização da informação. Quantização é um conceito dentro da física quântica que começou essa discussão com Max Planck, né, lá no início do século passado, onde ele demonstrou que a energia não é emitida de forma contínua ou de forma linear, como se acreditava na época, que ela é emitida em pacotinhos, de forma quantizada, fracionada. E o professor Sérgio, ele demonstrou matematicamente que a informação, ela também pode ser emitida de forma quantizada. E através desse processo de quantização da informação, que nós buscamos equilibrar essas informações no nível da consciência através da eliminação dessas informações negativas. Então, em 2013, ele publica esse artigo, que é essa primeira defesa acadêmica, demonstrando que isso é possível matematicamente. E, com base nisso, ele desenvolveu a metodologia, né, a técnica onde qualquer pessoa pode praticar HQI, né, seja criança, seja adulto, idoso, não precisa ter um conhecimento de física para isso. Então, ele demonstrou que isso é possível, desenvolveu a técnica, a metodologia e também um raciocínio onde permite a precisão da localização dessas informações no nível da consciência para que elas sejam eliminadas e revertidas essa realidade física. Você trouxe nessa possibilidade de ver, ler e acompanhar essa tese de 2003, publicada aí também pelo Sérgio, né? E qual a relação entre HQI e a teoria da informação da consciência? Legal, boa pergunta. A teoria holoinformacional da consciência é uma das teorias que fundamentam a metodologia, né, a HQI. A HQI ela tem 3 teorias principais que fundamentam essa metodologia, né,
que é a teoria holoinformacional da consciência, desenvolvida pelo Dr. Francisco de Biase, né? Ele é médico brasileiro, é um grande PhD, escritor, é autor de vários livros e tem vários trabalhos publicados. E um deles é um artigo que ele publicou em 1999, que é a teoria holoinformacional da consciência, onde ele demonstra que a informação tem essa relação primordial e que a nossa realidade física vem desse conjunto de informações que permeia toda a nossa realidade. Esses estudos também é um resgate do estudo do John Wheeler, que também é uma outra referência no nosso trabalho, que é um doutor em física, foi até um dos últimos colaboradores do Albert Einstein, e em 1989 ele cria uma teoria chamada teoria It from Bit, onde ele afirma que tudo que existe no universo é pura informação. Então, tanto a teoria do John Wheeler, como também a teoria holoinformacional da consciência do Dr. Francisco de Biase, ela afirma que tudo que existe no universo é pura informação, e que essa informação, ela está criando a nossa realidade física. E com base nesses estudos, o professor Sérgio Secato Filho, ele criou, então, a TQI, que é a Teoria Quântica Informacional, onde ele demonstra, com essas teorias e com esses estudos e o cálculo matemático, que a informação é a base da nossa realidade física. A energia, né, que veio uma quebra de paradigma, né, que desde Demócritos, lá da Grécia Antiga, acreditava que se a gente fosse resumir tudo que existe no universo, nós iríamos chegar numa partícula indivisível que ele denominou de átomo, né, que vem do grego não tomo divisão, ou seja, seria indivisível. Ou seja, tudo que existe no universo são átomos. E o Einstein já quebrou esse paradigma que permeou por muitos anos. Né? O Einstein demonstrou que dentro do núcleo de um átomo existe uma grande quantidade de energia condensada. Ou seja, quebrou-se o primeiro paradigma, que antes que tudo é átomo, né? Tudo é partícula, tudo é matéria. O Einstein demonstrou que tudo, então, é energia. A matéria é apenas um estado dessa energia. O John Wheeler já começa uma discussão que abaixo do nível da energia existe a informação, que tudo é informação. Ou seja, eu sou um conjunto de informações, essa caneta é um conjunto de informações, um pedaço da Lua é um conjunto de informações. Então, essas duas teorias, elas resgatam esses estudos de que tudo é pura informação. E a teoria quântica informacional traz uma proposta de uma causação descendente, ou seja, tudo vem desse microcosmos. A energia e a matéria é um estado dessa informação. E quando essa informação está em desequilíbrio na nossa consciência, como consequência, vivenciamos uma realidade desequilibrada. Seja um desequilíbrio na saúde, financeiro, no relacionamento, né, em qualquer área da vida. E a HQI, então, ela resgata, traz essa proposta pelo processo de quantização dessa informação, né, por isso, então, homeostase quântica informacional. Homeostase é a busca pelo estado, né, de equilíbrio, de homeostasia. Então, nós vamos buscar isso através desse processo de quantização da informação, eliminando, que é o nosso foco principal, eliminar essas informações que geraram esse desequilíbrio e, como consequência, vivenciar uma nova realidade. Então, a teoria holoinformacional da consciência é uma das teorias que fundamentam, então, o nosso trabalho e possibilitou o professor Sérgio a desenvolver os cálculos matemáticos, onde ele demonstra matematicamente que isso é possível. Você citou o Einstein. O que mais você pode falar sobre Einstein, sobre as suas relações conectadas também com uma jornada, além da jornada científica, que ele tem esse reconhecimento, né? Mas também das suas sintonias espirituais? E o que você pode também falar sobre a própria fórmula, que tem uma simplicidade em termos de fórmula, E igual a MC ao quadrado, mas e que traz ali um conteúdo tanto quanto mais aprofundado, vamos dizer assim. O que você pode falar um pouco mais sobre o Einstein? Sim, justamente essa teoria, ela também fundamenta os cálculos matemáticos, né? Então, são embasados essas três teorias, a teoria teoria holoinformacional da consciência do Dr. Francisco de Biase, a teoria It from Bit do John Wheeler e a teoria da relatividade geral do Albert Einstein, né? Então, essas três teorias, a junção delas possibilitou
desenvolver a fórmula matemática que o professor Sérgio demonstrou que essa informação também pode ser emitida de forma quantizada. Então, o Einstein teve grandes contribuições desde a época dele, né, e hoje ele também tem essa fração aí, esse dedinho dele aí na HQI, né, que a teoria dele também possibilitou demonstrar que essa informação também pode ser emitida de forma quantizada, né, em pacotinhos. Qual na perspectiva da HQI, qual a origem das doenças nessa perspectiva? Quando se fala em doenças, como é que a doença é vista pela HQI? Boa. A doença, na visão da homeostase quântica informacional, ela se dá por um desequilíbrio informacional no nível da nossa consciência. A nossa consciência, eu gosto sempre de usar uma analogia, computador nós temos como se fosse arquivos de memórias, né? Onde é que nós armazenamos os nossos arquivos. Na nossa consciência, fazendo esse paralelo, como se nós fôssemos, então, um computador biológico, né? A ciência vem demonstrando cada vez mais isso, principalmente os estudos da neurociência, né? A obra também de Mai-Big Toi faz esse paralelo, é muito interessante. Então, essa analogia, é como se na nossa consciência tivéssemos dois HDs de memória, né? Um é um HD mental e o outro é um HD emocional. No nosso HD emocional fica armazenado informações de emoções, sensações e sentimentos. Tudo aquilo que nós sentimos e expressamos ao longo da nossa vida fica armazenado no nível da nossa consciência, sejam informações positivas ou sejam informações negativas. No nível da nossa consciência não existe essa dualidade. Nós que polarizamos com a nossa consciência dual, né, física. No nível da consciência, então, esse pacote, nessa pastinha, né, nessa analogia aqui, nesse nosso HD emocional, fica armazenado, então, nossas tristezas, carências, desaprovações, rejeições, alegria, felicidade, essas informações emocionais. Vontade de sumir, vontade de matar, vontade de morrer, sensação de ser pressionado, necessidade de controle, todas essas sensações ficam armazenadas nesse conjunto. Nossos padrões mentais é onde ficam armazenados as nossas crenças, nossos condicionamentos, nossas hereditariedades, os nossos pensamentos, né? E a junção dessas informações, como consequência, estão criando a nossa realidade, seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente. Claro, porque ninguém acorda de manhã e fala assim, deixa eu manifestar um câncer, né? Deixa eu criar uma gripe, né? Esse processo, ele é inconsciente. Então, na nossa visão, um desequilíbrio informacional na nossa consciência vai gerar desequilíbrios na nossa realidade física, tanto um desequilíbrio compulsório, no relacionamento afetivo, um desequilíbrio financeiro, como também na saúde. Então, nós vemos as doenças como um desequilíbrio informacional na consciência que, como consequência, desencadeia esse desequilíbrio na saúde. A nossa visão, principalmente, é muito perguntado também essa questão, mas as pessoas quando chegam em certa idade, tendem a adoecer. Na nossa visão, a doença em relação à idade, ela não está diretamente ligada com a idade, porque a pessoa chegou a uma determinada idade que ela vai adoecer. Na nossa visão, é como se a nossa consciência fosse quando a gente nasce, é como se fosse um pote, né, um copo ali vazio. E à medida que nós vamos sentindo e vivenciando emoções negativas na nossa experiência, isso vai se acumulando. Quando isso tudo começa a transbordar, é onde começa a afetar o nosso físico, nosso corpo físico. E quando a pessoa chega a uma determinada idade, é onde esse transbordo já está acontecendo. Então, a relação da doença com a idade não está ligado diretamente com a idade, e sim porque, com o passar do tempo, tem mais informações negativas na consciência dessa pessoa, então a probabilidade dessas informações já estarem ali já transbordando, a grosso modo falando, é maior. Por isso que as doenças são mais frequentes na idade. E por isso também nós observamos na nossa realidade atual as pessoas cada vez mais adoecendo mais cedo. Pois a gente pode perceber também, em paralelo, esse desequilíbrio, seja mental ou emocional, cada vez maior. Então, qual que é a proposta da HQI? Nós vamos levantar as informações que estão relacionadas com as doenças, que o professor Sérgio, além de desenvolver a metodologia e esses cálculos matemáticos, ele desenvolveu também uma pesquisa onde nós conseguimos ser muito precisos na localização dessas informações.
Por isso que os nossos alunos e clientes têm resultados rápidos. Por quê? De acordo com a doença que a pessoa vai tratar, nós sabemos que tipo de trauma, que tipo de fato que ela vivenciou, que tipo de informações negativas essa experiência que ela vivenciou gerou e ficou armazenada na consciência dela. Então, nós conseguimos direcionar esse foco e sermos precisos na aplicação da técnica para reverter essa realidade. Nesse trajeto onde você está descrevendo aí como que nasce, de certa forma, né, o acúmulo das informações negativas, né? Uma primeira pergunta que eu fiz na abertura do programa, que você colocou inclusive como sendo ela um copo vazio, que é a consciência. O que é a consciência na perspectiva da HQI? Boa pergunta. A consciência, na nossa visão, ela é um conjunto de informações, né? Então, na visão informacional, nós podemos perceber a totalidade da informação, nós temos a totalidade da informação, né, a informação primordial, que dá base e origem a tudo que nós temos de realidade física no nosso mundo, no nosso universo. Isso vai passando por níveis da realidade até nós chegarmos, então, na nossa realidade física material. Então, nós podemos, fazendo uma analogia com a espiritualidade ou com outros estudos, né, inclusive na espiritualidade tem uma passagem que fala assim: no princípio, tudo era verbo. O verbo em grego significa palavra. Palavra, logo, informação. Porque naquela época não tinha o conceito de informação que nós temos hoje, inclusive numa discussão científica, né? Naquela época não tinha essa discussão. Então, essa sabedoria era passada de forma metafórica. E hoje, né, a física quântica ela vem até demonstrar essa união entre ciência e espiritualidade, que por muitos anos houve um muro que separou a ciência e a espiritualidade, né? Ou a pessoa era cientista ou ela era espiritualizada, né? Tinha essa separação. E hoje nós podemos perceber a física quântica resgatando sabedorias antigas e falando numa linguagem científica essa sabedoria que já era passada desde de milhares de anos atrás. Então, nessa visão, a totalidade da informação, a visão informacional, nós podemos fazer esse paralelo, que essa totalidade da informação, onipresente, onipotente, onisciente, porque essa informação está em tudo e em todos os lugares, poderíamos chamar de Deus, de consciência cósmica, de consciência divina, de totalidade da informação. Então, essa totalidade dessa informação poderíamos ser, né, fazer esse paralelo com essa espiritualidade, que podemos perceber nessas passagens, né, no princípio tudo era verbo, do verbo se fez carne, ou seja, da informação se fez carne, carne já é matéria, já está no nosso nível físico, então são paralelos com o nosso trabalho. Então, nessa totalidade da informação, podemos fazer esse paralelo com a consciência cósmica, com a consciência divina, com Deus, com a totalidade, com o todo, essa informação ela vai se individualizando. E aí é onde nós temos a nossa consciência individual. Então, nós temos dois níveis de consciência, né? Nós temos a totalidade da consciência, a consciência cósmica, o todo, a totalidade da informação, e o nosso conjunto individual, que na nossa visão também é um conjunto de informações. Esse conjunto de informações vai moldar a nossa consciência individualizada. Então, eu sou um conjunto de informações, você é um conjunto de informação, essa caneta é um conjunto de informações, que tudo vem da mesma fonte, dessa totalidade informacional. A HQI ela vai permitir você fazer esse ajuste de consciência no seu nível individual. Você vai acessar a sua consciência individual e fazer esse ajuste nesse nível. E a personalidade, qual a função da personalidade e como elas podem ser observadas nessa dança ou nesse movimento de uma consciência cósmica para uma consciência individual e a sua manifestação dessa realidade da qual vivemos? Aí nós entramos em estudos, né, que os grandes alquimistas também traziam essa proposta, né, que nós viemos de uma fonte, né, que existe a consciência cósmica, né, a totalidade, né, Deus, o onipresente, onipotente, onisciente, e para ele se experienciar, né, o que ele faz? Que até então ele estava ali sozinho, né, então ele se
fragmenta em infinitas possibilidades, em infinitas consciências, né? Por isso que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está numa caneta, ele está dentro de mim, está dentro de você. Por isso passagens como amai o próximo como a ti mesmo, porque você amando o próximo, você está amando a si mesmo e está amando a Deus, né? Por quê? Porque tudo vem da mesma fonte, né? Então, essa consciência, quando ela se individualiza, o fato dela se individualizar, ela ainda continua sendo ela mesma. E é aí que entra a nossa personalidade, que nós vamos personalizar essa nossa essência. Então, todos nós temos essa chispa divina, essa essência, um pedacinho dessa fonte. E o que vai permear e individualizar essa essência, que veio da mesma fonte, que aí todos nós somos iguais, vai ser a nossa personalidade, as nossas personas. Então, as nossas personas é quem vai nos formatar. É como se comprássemos outro, eu adoro analogias, né? A gente compra um aparelho telefone de fábrica. Todos os telefones são iguais. O que vai diferenciar um do outro vai ser o quê? Aquela formatação básica que o dono vai fazer, né? Então, ele vai colocar um aplicativo tal, se for uma criança, vai colocar aplicativos ali, um joguinho, para poder jogar, se for alguém que trabalha, vai ter ali aplicativos de acordo com o uso que ela faz, vai individualizar um telefone do outro. Só que se esse telefone começar a armazenar informações e arquivos demais ali, ele vai começar a travar essa máquina, né? Então, por isso que precisamos fazer uma formatação ali de vez em quando nesse telefone, né? Porque ele começou a juntar muito lixo virtual nele ali, o que vai acontecer? Vai travar a máquina. Nós vamos formatar. Ele não vai perder essa individualidade dele, ele continua sendo esse telefone, vai deletar o quê? Aquilo que está afetando o seu funcionamento. Então, na visão da HQI, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ajustar, nós vamos fazer essa autoformatação. Nós vamos eliminar esses padrões que já não nos cabem mais. A nossa experiência nós continuamos tendo, porque nós vivenciamos, nós continuamos entendendo esse processo. Porém, agora nós vamos entender esse processo de forma neutra, de forma equilibrada, desassociado mental e emocionalmente dos fatos que vivenciamos. E, como consequência, podemos trilhar rumos diferentes, fazer escolhas cada vez mais conscientes. Você trouxe a analogia do celular, né, dessa formatação, e a terceira pergunta que a gente fez ali na abertura foi relacionado a isso, né? O nosso cérebro, ele pode ser considerado como uma funcionalidade de um computador, e como é que se opera um computador quântico? Bacana. Bom, a física quântica, ela veio estudar o quê? As menores dimensões da matéria, né? Porque a física é o estudo, né, dos fenômenos da natureza. Então, a física vai estudar esses fenômenos da natureza. E a física, ela se dividiu em dois ramos, a física clássica e a física quântica. A física clássica, ela estuda as maiores dimensões da matéria, ou seja, do átomo para cima. É a física clássica que nós aprendemos na escola. Já a física quântica, ela começou ali com discussões lá com Max Planck, né, conhecido como o pai da física quântica no início do século passado, e a física quântica, ela permite nós mergulharmos nesse mundo microcósmico, ou seja, ela vai estudar as menores dimensões da matéria, ou seja, do átomo para baixo. Então, campos de força, subpartículas, energia, e uma das áreas, que é onde é a nossa área de trabalho, que é a informação. Na visão da física quântica, outro estudo que começou ali em meados da década de 80, se não me engano, entre a década de 60 e a década de 80, os estudos sobre a não localidade, né? Foram estudos de cientistas como o Alan Aspect e o John Bell. Um teorizou e o outro demonstrou em laboratório, fisicamente, a existência de uma não localidade. O que seria não localidade? São dimensões da realidade onde tudo está conectado. Ou seja, eles descobriram isso ao correlacionar dois elétrons, né? Correlacionaram dois elétrons e separaram ele de distância. E o eixo de rotação deles, né, chamado spin de uma partícula, quando eles mexiam nesse eixo de rotação de um elétron, o outro respondia de forma instantânea, ou seja, mais veloz que a velocidade da luz. E o Einstein já tinha demonstrado que no nosso nível físico não existe nenhuma comunicação que trafegue
mais rápido que a velocidade da luz. Ele já tinha demonstrado isso. E esses experimentos demonstravam que essa comunicação era instantânea, ou seja, então era mais veloz que a velocidade da luz, independentemente do espaço. Se estava a 1 metro, a 1 quilômetro, a 400 quilômetros de distância, isolado eletromagneticamente, não tinha tráfego de informação nesse nosso nível físico. Aonde que estava essa comunicação? Então, eles denominaram, então, de não localidade, ou seja, uma dimensão da realidade onde tudo está conectado. Então, a comunicação entre esses dois elétrons acontece nesse nível não local. Então, aí a ciência começou, então, a separar dois níveis de realidade. A nossa consciência local, que está sujeita a variações do espaço e do tempo, e a nossa consciência não local, que está fora do espaço e do tempo, onde tudo está conectado. E aí que entra, então, a pergunta que você fez, né? A relação do nosso cérebro. O nosso cérebro é o nosso centro motor do nosso corpo. Então, é ele quem vai imprimir no nosso corpo, vai ter as nossas tomadas de decisões, e o nosso cérebro ele é dividido em 3 camadas. Nós temos, então, a nossa parte do cérebro reptiliana, que é responsável pelos nossos instintos de luta ou fuga, de defesa, né, de ação e reação instintiva, é a nossa parte animal, né, é o nosso cérebro reptiliano. Nós temos a segunda camada, que é o nosso cérebro límbico, a camada que é o límbico, que é responsável pelas nossas emoções, sensações e sentimentos, e o nosso neocórtex, que é responsável pela nossa parte racional. Então, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai passar pelo nosso cérebro, pela razão ou pela emoção. E aquilo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos, nada mais é do que uma bioquímica que o nosso cérebro vai fazer. Então, uma tristeza, uma raiva, uma carência, uma rejeição, tudo isso vai ser uma receitinha ali que o nosso cérebro vai fazer, o X% de dopamina, com serotonina, com cortisol. A somatória disso tudo vai gerar essa sensação no nosso corpo. Por isso que é comum as pessoas falarem assim, eu tive um trauma com o meu pai lá na infância, mas já passou, já perdoei, já esqueci. Realmente, já passou na nossa visão linear, aqui da nossa percepção tridimensional, né, física, material. Porque a bioquímica de medo, de raiva, de tristeza, que o seu cérebro fez lá com 8, 9 anos de idade, o corpo já expurgou. Só que essa tristeza, esse medo, essa rejeição, ela fica armazenada lá no nível da nossa consciência, fora do espaço e do tempo, esse nível não local. E é por isso que hoje um adulto, ele tem esses mesmos gatilhos, e aí ela imprime essas emoções e essas informações no corpo físico. E aí que é o papel do cérebro, ele funciona como se fosse um projetor, né, uma analogia aqui. É como se nós projetamos uma informação lá na tela. Vamos pegar o projetor. Se eu quero mudar o que está projetado lá na tela, e eu ponho a mão na frente do projetor, eu vou alterar o conteúdo que está sendo projetado ali na tela, na parede, né? Só que se eu tiro a mão da frente, a realidade está lá. Se eu quero alterar aquela realidade ali de forma que se sustenta, eu vou mexer o quê? Lá no computador, onde está armazenado o arquivo. O projetor ele vai ser só um intermédio da informação que está no computador para que ela seja projetada na parede. O nosso cérebro é como se fosse esse projetor. Ele quem vai decodificar essas informações a nível não local e vai projetar na nossa realidade física, seja através de interpretações, de racionalização ou nessa resposta emocional bioquímica que ele vai fazer. Então é por isso que um processo terapêutico é indispensável para quem deseja resultados de forma equilibrada, porque a HQI, né, no caso, ela vai permitir fazer esse ajuste no nível da consciência, curando traumas armazenados desde lá da experiência, lá da infância ou de qualquer outro período ali da vida dela. Você citou várias emoções, né? Falou sobre raiva. Vou fazer uma pergunta relacionada ao medo. Uhum. Quando o medo é positivo e quando que o medo é negativo nessa perspectiva química ou bioquímica e psíquica? Muito boa.
todas as nossas emoções, tudo no o nosso corpo ele é uma máquina perfeita, né? Ele fala assim, então o medo ele é tão ruim, né? Porque ele desequilibra a gente. Por que que a gente tem isso? Então, por que que a gente veio com esse defeito de fábrica, né? Na verdade, não é um defeito, é um mecanismo que ele tem a sua finalidade, ele tem a sua função. Qual que é a função de um medo, por exemplo? Nós temos, então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida vai passar pela nossa razão ou pela nossa emoção. A nossa razão é onde nós vamos racionalizar o movimento. As emoções vai fazer que nós tenhamos aquela atitude de imediato, que vai preparar o nosso corpo para uma determinada situação. Então, o medo, por exemplo, nós seres humanos, só estamos aqui nesse momento presente dessa nossa fatia do tempo, graças às experiências que os nossos ancestrais foram tendo, né, desde a época das cavernas, e o medo foi um papel fundamental nisso, porque ele quem preparava as pessoas para determinadas situações. Então, por exemplo, se eu estou numa floresta, estou caminhando ali numa floresta e me deparo com uma onça, eu tenho duas formas ali de mecanismos internos para me preparar para essa situação, ou pela razão ou pela emoção. Nessa situação, se eu for racionalizar, a onça está ali, eu vou subir naquela árvore, não, eu vou correr por ali, não, mas se eu correr ali eu estou descalço, eu vou furar o pé, então eu vou subir na árvore, não, mas se eu subir ali que tem espinho, vai me arranhar, ó, se eu for racionalizar esse movimento, a onça já pegou. Qual que é a forma mais ideal para se agir nessa situação? Pela emoção. Então, o cérebro, ao identificar, né, a imagem ali arquetípica ali da onça, ele vai preparar todo o meu sistema, meu organismo, para luta ou fuga. Então, o que, que o cérebro vai fazer? Ele vai gerar ali aquele frio na barriga, né? O que, que ele vai entender? Fala assim, olha, precisa liberar peso para poder correr, que é aquele famoso borrou nas calças, né? O cérebro entende que o quê? Vai precisar de liberar o peso para poder conseguir correr. A mão fica, o rosto fica pálido, porque o sangue é direcionado ali para as mãos, para a perna, para poder se defender, para lutar, dá aquele frio na barriga. Então, toda essa bioquímica que o cérebro vai fazer, vai disparar na corrente sanguínea e vai preparar o corpo para essa situação. E aí é onde a pessoa vai ter melhor atitude, melhor posição para ela se defender dessa onça, né, desse momento. Então, essa seria a função de um medo. Essa sensação toda nós vamos chamar de quê? De medo. Fiquei com medo da onça. Pelo medo, correu, passou a mão na primeira coisa que achou para se defender, né? Se borrou nas calças para liberar peso extra. Então, essa é a função de um medo. Só que o que acontece? Se fosse para esse uso, estaria legal. É um medo de forma equilibrada, útil para determinada situação. Só que na nossa sociedade, nós não encontramos uma onça toda hora na rua. A gente não vai se deparar com uma onça, mal no zoológico e olhe lá. Só que o ser humano, o que ele foi se condicionando ao passar dos anos? Não tem medo da onça, mas tem medo de perder o emprego, medo de separar, medo de ser despejado, medo de não pagar a conta, o boleto, medo de ficar doente, medo de ser assaltado. Então, ele vai sofrendo vários estímulos desse medo, medo do pai brigar, medo quando o pai xingou uma, xingou duas, xingou três, pai bateu na mãe. Então, vai sendo exposto a várias situações e vai condicionando o cérebro a gerar essa bioquímica. E aonde isso vai inundar nas células, vai intoxicar as células e vai afetar algum órgão e vai gerar algum tipo de doença como consequência também. Ou condicionar a pessoa a ficar presa nesse ciclo e vivenciando situações de medo. E o medo hoje ele já se ramificou em várias derivações de medo. Né? Nós temos o medo do passado e o medo do futuro, que é as pessoas preocupadas e as pessoas ansiosas, as pessoas inseguras. Né? Então, insegurança, preocupação, ansiedade, tudo são derivações do medo que a nossa sociedade moderna ela veio aprendendo e se condicionando. E isso tem implicações gravíssimas na saúde física, né, do corpo.
e a razão vai buscando justificar esses sentimentos, né? Porque a nossa razão e a emoção está conectada. E aí vem as crenças limitantes justificando essas emoções, e aí, por causa da crença, gera um gatilho lá no cérebro, ele vai imprimir novas emoções e vira esse ciclo vicioso, até que a pessoa, de alguma forma, interrompa tudo isso. Aí que entra a importância do processo terapêutico, né? Interromper esse ciclo dessa comunicação. Nessa linha de raciocínio, muitas das vezes o que se apresenta é a chamada autossabotagem. Nessa perspectiva, inclusive, de um caminho, de um ciclo vicioso, onde gera essas autossabotagens em relação às possibilitações que a pessoa poderia desenvolver ali naquela situação, naquele momento de vida, como que esse processo, o que são, né? Que é melhor para trazer uma explicação um pouco mais abrangente, as sombras psicológicas e como lidar com elas e não entrar nesse ciclo vicioso e de tantas autossabotagens. Não, muito bacana. Aí você entrou num tema que eu adoro. É um tema muito bacana, né, que eu gosto sempre de abordar. É outra analogia que eu gosto muito de utilizar, né? Nós, seres humanos, a gente não aprende isso na escola, né? Então, esses assuntos, principalmente, né, você tocou aí sobre sombra psicológica, sobre psicologia, sobre o inconsciente, sobre a mente humana, né? Então, esse assunto, por muitos anos, ele foi taxado como ou é coisa para doido, né, ou é assunto de psicólogo, né? E, na minha humilde visão, eu acho que isso deveria ser ensinado desde berço, porque quanto mais nós compreendemos a natureza das nossas escolhas, compreendemos a natureza da nossa do que nós fazemos ou deixamos de fazer, o que está por trás da nossa tomada de decisão, isso implica numa mudança de vida em todas as áreas da nossa vida. Claro que até para chegar, dependendo do que for tratar, a pessoa vai precisar até de um processo terapêutico para trabalhar, dependendo do que ela for mexer. Mas ela fazendo esse caminho de autodescoberta, ela tem essa autossuficiência para poder checar, investigar e trabalhar essas questões, né? O acúmulo dessas informações negativas na nossa consciência é que vai dificultando o processo. Por isso que quanto mais de berço aprendemos isso, não chegamos a um ponto crítico para ter que depender de um terapeuta ou de alguém para poder ter essa influência de ajudar nesse processo, porque todos nós já temos esse dom da autocura dentro de cada um de nós. E as nossas personalidades, né, as nossas personas, você, entramos naquele exemplo lá que eu dei da formatação, né? Então, todos nós temos a mesma chispa divina, né? O mesmo núcleo central aí que nós viemos da mesma fonte. Ou seja, todos somos um igual. O que vai nos diferenciar seríamos aí os nossos aplicativos, as nossas formatações, assim como eu usei o exemplo do celular que tem os aplicativos que vão ser instalados, que vão diferenciar um telefone do outro. O que vai nos diferenciar de uma pessoa para outra é o quê? É a nossa personalidade. É o que vai nos rotular, que vai nos individualizar. E essas nossas personalidades, é aí que entra uma questão que é muito pouco abordada, né? As pessoas acreditam que nós só temos uma personalidade se manifestando nesse corpo físico, né? Só que não, nós temos várias personalidades que nós vamos, que vai nascendo e gerando ao longo da nossa vida, da nossa experiência. Nós temos várias personalidades. Então, eu, Henrique, que estou aqui, eu tenho várias personalidades. Então, tem a personalidade Henrique, terapeuta, tem a personalidade Henrique, professor, o Henrique filho, o Henrique pai, o Henrique vizinho, o Henrique que vai jogar um futebol no final de semana. Cada um tem uma personalidade, né, atuando naquele momento. Imagina se eu tivesse aqui dando essa palestra aqui, essa live, essa entrevista com a personalidade do futebol, né, com a linguagem do futebol, ou ali na resenha com os amigos, ali numa personalidade mais formal, né? Então, nós temos essa persona que nós utilizamos em determinados momentos do nosso dia. Até aí, está tranquilo. Acontece que nós temos várias outras. A personalidade que se expressa é uma porcentagem mínima. A maioria são as personalidades inconscientes, aquelas que estão reprimidas, que aí é as nossas sombras psicológicas.
Então, é o mesmo que na prática, onde que estão os conflitos diários. Hoje até fiz uma live sobre isso, sobre a criança interior, né? Tá até salva no meu perfil do Instagram, depois quem quiser conferir lá completo. Abordo com um pouco de profundidade esse tema. É como se você pegar um ônibus, por exemplo, imagina um ônibus com um único volante e 80 pessoas lá dentro, cada um querendo ir para um rumo. Um quer virar para a direita, o outro quer ir para a esquerda, o outro quer ficar estacionado, o outro quer ir com a janela aberta, o outro quer ir com o ar-condicionado ligado, o outro com o som. Imagina que bagunça que seria isso, né? Só tem um volante. Esse que está no volante é o que vai estar conduzindo. Só que ali ele vai ter que lutar o tempo inteiro, porque tem alguém querendo pôr a mão no volante e tal. Ele pode até ter uma falsa ilusão de estar no controle ali. Mas a hora que ele cochilar, que ele der uma vacilada, o outro que quer ir para o outro lado vai pôr a mão no volante. E aí, a hora que ele se der conta, ele, nossa senhora, já virou para a esquerda, eu queria ir para cá. E ele vai pôr a mão de novo no volante. Então, esse conflito, imagina quem está olhando de fora, vê o ônibus lá em zigue-zague, bate num poste, sobe no meio-fio, atropela alguém na rua, avançou o sinal vermelho, chegar uma multa lá para o ônibus. Quem vai pagar esse pato, essa conta aí, vai ser o ônibus. Essa desarmonia interna dentro do ônibus, quem vai pagar o pato vai ser o veículo. E o mesmo acontece com nós. O nosso corpo físico, né, é como se fosse esse ônibus. E as nossas personalidades vão ser essa turma toda que está ali querendo dirigir o veículo. E isso é fácil de observarmos no nosso dia a dia. Quantas vezes nós temos vontades totalmente distintas e opostas perante o mesmo movimento, né? A pessoa quer estar de folga em casa, é o dia da folga dela, aí ela fica, eu vou descansar. Aí daí a pouco vem a vozinha, não, mas vai descansar com a casa com uma bagunça dessa, não tem que arrumar a casa. Aí a outra fala, não, mas hoje é dia de ver um filme, eu preciso ver um lazer. Aí a outra, não, nós vamos fazer uma caminhada, eu já estou engordando, preciso dar uma caminhada, uma corrida, vou aproveitar o dia hoje. Ó, cada uma personalidade quer fazer uma coisa. Quando essas personalidades estão em desarmonia, não importa o que a pessoa escolher, a que ganhar no grito pode até assumir esse controle provisório, mas chega no final do dia, todas as outras vai gerar essa sensação de fez tudo e não fez nada, ou essa frustração. Poxa, tá, beleza, dormi, mas e aí? A casa ficou bagunçada. Ou foi lá e arrumou a casa. Beleza, você arrumou a casa, mas aí tá cansado até agora, amanhã vai ter que trabalhar de novo. Ou seja, a pessoa vai ficar sempre com essa sensação de, poxa, eu fiz isso, mas devia ter feito a outra coisa. Isso é o quê? Isso é um desequilíbrio nessas personalidades. A parte que está ali consciente desse movimento, do que quer, é a parte racional. Aquelas que foi jogada para debaixo do tapete, que foi reprimida, ou é aquela que não se expressa, é a que vira a sombra psicológica. E é essa sombra psicológica que dá os pitacos, que dá aquela cutucada, que tem a autossabotagem, né, que puxa o freio. Quando a parte consciente faz alguma coisa, ela vai lá e puxa o freio. E aqui também um outro conceito também, é que isso aqui dá pano para manga, dá para a gente falar bastante questões. Estou buscando aqui resumir por causa do nosso tempo. Mas aqui um ponto importante, que a sombra ela não é ruim. Apesar que não tem nada ruim, né? Não tem nada bom, certo ou errado, né? Nós que polarizamos. Porque, por pior que seja o pitaco dessa sombra, a autossabotagem dela, por trás dessa atitude vai ter sempre uma intenção positiva. E ela como se fosse um pedido de socorro, né? O que é um resgate de uma personalidade que está sofrendo ali internamente. É por isso que só tentar ganhar no grito ou jogar mais concreto em cima não resolve, né? Então, uma dica é o quê? É começar a se ouvir, se questionar, se perguntar, entender o que está por trás disso e conciliar todas essas partes. É aí onde que a pessoa consegue resultados equilibrados e que se sustentem. Foi falado durante essa nossa entrevista de hoje diversas vezes por esse conteúdo informacional e que muitas vezes esses conteúdos informacionais geram resultados um tanto quanto negativos por conta de as próprias informações vibrarem
ter uma frequência negativa naquele aspecto para aquela pessoa em si. Então a pergunta é: como eliminar as informações negativas? Boa. A forma que nós utilizamos, né, é com a HQI. A HQI ela é uma ferramenta de autocura consciente. Então, por que autocura? Porque quem implementa esse processo de autocura é a própria pessoa. Eu, como terapeuta, eu não curo ninguém. Eu ensino a pessoa a como resgatar esse dom da autocura que ela já tem dentro dela. Por que que ela já tem dentro dela? Porque se ela corta o braço, o próprio organismo ele já tende a se regenerar. Você não precisa controlar esse processo, fica o braço, regenera aí, né? Vamos lá, ô célula, você não precisa fazer esse movimento. De forma inconsciente, nós já temos esse processo de autocura dentro de cada um de nós. Só que à medida que nós vamos acumulando essas informações negativas, sejam emocionais ou mentais, nós vamos bloqueando esse processo e revertendo esse dom da autocura que nós já temos. Então, a HQI ela é uma ferramenta de autocura porque ela vai permitir à própria pessoa, de forma consciente, a eliminar essas informações no nível da consciência e, como consequência, reverter essa mudança de realidade. Então, os nossos alunos e clientes, eles estão conscientes durante todo o processo. Ele não precisa entrar num estado meditativo ou um estado alterado de consciência. Você pode praticar HQI fazendo uma caminhada, fazendo um exercício físico, ou durante as suas orações, ou durante a sua meditação, da forma que você quiser, dirigindo, você consegue praticar HQI e fazer essas eliminações. E aí é onde entra os estudos, né, também da HQI, que além de ser a ferramenta, a técnica, ela tem esse raciocínio que permite essa precisão. Então, se o cliente traz, por exemplo, um câncer no estômago, né, nós já sabemos que tipo de fatos que ela vivenciou, que tipo de situações ela pode ter vivenciado durante a experiência dela, que gerou esses padrões mentais e emocionais. Então, é onde, de todo aquele desequilíbrio informacional que a pessoa tem na consciência, a gente já consegue separar uma fatia ali mais precisa. E é onde ela utiliza a técnica, ela elimina essas informações e, como consequência, essa realidade alterada. Então, a HQI ela não contradiz nenhuma crença, religião ou técnica que a pessoa pratica, muito pelo contrário, nós defendemos sempre a integração, e nós temos vários alunos que são terapeutas em outras metodologias, crianças, idosos, católico, evangélico, espírita, ateu, médico, eletricista, carpinteiro, todas as pessoas praticando, né, a mesma metodologia, todas conseguindo esses resultados. Então, não tem essa contradição. É, a técnica, né, ela não exige o acreditar, a pessoa pode praticar, mesmo não acreditando que vai funcionar, ela pode praticar que funciona. A única coisa que a metodologia exige é o quê? É o praticar e o querer a mudança, né? Por exemplo, então a pessoa tem um câncer, ela quer reverter esse câncer? Quer. Ela vai praticar? Se ela fizer esses dois movimentos, né, praticar e desejar mudança, ela pode sim mudar essa realidade dela. Por que que exige só o praticar e o querer a mudança? Porque se ela não quiser a mudança, ela não pratica. Se ela não pratica, ela não elimina. Se ela não elimina, ela não reverte a realidade. Então, a única questão que a metodologia exige é só o desejar a mudança e o praticar, mesmo não acreditando na técnica, né? Diferente de um efeito placebo, por exemplo, que a pessoa precisa acreditar para ver se funciona, né? Então, esse é o formato aí de como que é possível. E o formato, né, do trabalho, nós temos encontros gratuitos, que são o Conversando sobre HQI. São encontros gratuitos em online, em plataforma fechada, onde a pessoa ela vai ter acesso a esse primeiro encontro, né, em grupo, e nesses encontros nós passamos todos os fundamentos científicos e teóricos da metodologia, discussão de casos. Ela pode trazer as questões particulares dela para a gente discutir durante o encontro, para ver que tipo de trauma, que tipo de informação que gerou essas informações. E no final do encontro, eu já ensino a técnica, né? Nós terapeutas ensinamos a técnica para a pessoa já praticar e fazer essas eliminações no nível emocional. Ela já sai do encontro com material para já sair já praticando. Uma pergunta que me veio agora em relação a isso que você acabou de falar de regeneração, né?
de se formar de maneira diferente essas, digamos, conexões neurais. Qual a relação entre neuroplasticidade e espiritualidade? Muito bacana. A neuroplasticidade, né, é um estudo da neurociência, né? O nosso cérebro, ele existe uma conexão que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, existe um caminho neural para isso, né? Então, a comunicação do nosso cérebro é entre ramificações do nosso sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso, quando você vai fazer uma caminhada, existe uma comunicação entre as nossas sinapses que vai gerar um caminho que vai reforçar esse comportamento, né? Então, essa conexão dessa sinapse vai gerar, então, um comportamento. Quando nós reafirmamos esse mesmo comportamento várias vezes, é onde que o nosso cérebro ele cria essa relação de identidade, chamado de relação de identidade. E é onde que ela firma esse comportamento. O nosso cérebro ele tende a economizar energia. Então, quando a pessoa reforça esse caminho, né, ele vai gerar um modelo automático. E é onde que a pessoa entra nesse ciclo automático, aonde ela vai revivendo esse mesmo ciclo. Uma outra analogia interessante para a gente entender isso é como se descer numa montanha de neve. A pessoa desceu uma vez, vai ficar uma trilha, né? Então, ali é a conexão, no paralelo aqui que eu estou fazendo, da conexão da sinapse, né? Vai ficar um caminho. Aí ela desceu de novo, ela vai reforçar essa trilha, aí vai reforçar a sinapse lá. Se ela descer várias vezes, vai ficar um rastro tão forte ali na, na, na neve, que depois, se ela tentar descer num caminho diferente, ela vai acabar sendo traída para essa trilha principal e vai voltar para o mesmo caminho, né? É onde que é a relação de identidade, né, que foi gerada e foi criada. Então, a pessoa fica presa nesse ciclo, nesse piloto automático ali, revivendo o mesmo padrão e o mesmo ciclo, né? E isso vai implicar em várias questões negativas na vida dela, né? Quando ela fica presa nesse ciclo, é onde ela deixa de viver o agora, né? Ela não vive o momento presente, ela fica revivendo de forma automática, ela vai perdendo essa conexão com a fonte, porque ela fica presa, limitada. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. E quando nós estamos limitados a somente isso ou aquilo, né, nós estamos aqui utilizando uma porcentagem mínima do nosso dom, da nossa consciência, da nossa capacidade. Nós ficamos limitados. É até um paralelo que eu falo, né, sobre a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe? Ele até existe. Só que ele é um dom. Pouquíssimas pessoas estão fazendo uso dele, né? Por quê? Porque o livre-arbítrio vai daqui até aqui. Se a pessoa tá limitada a fazer somente X escolhas, então ela vai só ficar dentro daquele ciclo. Quando nós rompemos tudo isso, nós o quê? Nós desbloqueamos esses bloqueios, nós nos reconectamos cada vez mais com a nossa fonte, né? Que é o que a espiritualidade veio nos ensinar, que a religião, a ideia principal dela, né, é o que? É o religare, é o conectar o indivíduo à fonte. Então, todos nós já temos essa conexão, né, como nós fizemos essa abordagem já nesse encontro de hoje. Nós já viemos dentro da fonte. Então, o caminho não é buscar espiritualidade ou iluminação, ela já existe dentro de cada um de nós, porque nós já temos essa chispa divina dentro de cada um de nós. O processo é justamente ao contrário, não é buscar nada lá fora, e sim desbravarmos esses bloqueios, essas camadas, e aí nós vamos expressar cada vez mais essa essência divina que existe dentro de cada um de nós. Eu vou trazer a segunda pergunta, é isso mesmo, fiz três lá no início, né? A segunda pergunta ainda não foi feita nem respondida, que é o que são os comandos quânticos. Isso. Os comandos quânticos, ele consiste na nossa ferramenta, né? Que são frases em forma de decreto que contém o código quantizador que vai empacotar essa informação para ela ser processada no nível da nossa consciência, né? Então, é a estrutura do modelo da nossa terapia, né? Da homeostase quântica informacional. Então, por isso que é o nome, né? Homeostase quântica informacional.
nós vamos buscar o estado de equilíbrio, de homeostasia, através do processo de quantização da informação. E nós vamos buscar esse processo de quantização da informação com os comandos quânticos, que são os comandos quânticos que estão dentro da estrutura correta desenvolvida pelo professor Sérgio Secato, com os códigos quantizadores, que vão direcionar as informações para serem processadas no endereço correto na nossa consciência. E ali nós vamos aplicar todo o estudo da metodologia, que tipo de trauma, que tipo de fato, que tipo de situação que foi gerada, e com os comandos quânticos nós vamos fazer esses ajustes no endereço correto. Quero agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Quero agradecer aqui ao Silvio, que está desejando boa noite, Samuel Henrique, namastê. A Priscila também desejando boa noite, Samuel Henrique. Falou, ó, comentou aqui a Priscila do Bloco Sagrado, que já fez o curso do HQI. Depois que eu acessei esse conhecimento profundo, e tudo mudou, comentou aqui a Pri. Que beleza, a Pri que já esteve aqui Legal. em 2 oportunidades, acho que foram 2 oportunidades, uma em conjunto, né, e uma apresentação solo sobre experiências fora do corpo e mediunidade. Pri Legal. também está por aqui no canal. Rosemary, a Marilene, a Leila Rocha, olha aqui, ó, e a Pri que é a Priscila que é de Cambuí, Minas Gerais, Priscila Mello. Minha conterrânea. Conterrânea aí do Henrique. Ó, e a Rosimeira de Joinville, Santa Catarina, que está por aqui também acompanhando. A Márcia Regina também está por aqui. O Pedro Nicolas fala assim: gratidão, amigos, estou adorando a live. Que beleza, que bom que está gostando. Aqui, Pedro, boa noite para você também. A Dilma também por aqui. Boa noite a todos. Hoje também é o querido Olá, convidado. Dilma que também esteve presente aqui no programa. Também falando sobre espiritualidade, mediunidade, viagem astral. Jussiara também desejando boa noite, a Salete, a Maria da Conceição falou assim, ótima explicação sobre o mecanismo do medo, está agradecendo aqui ela que gostou. Gratidão. Gustavo Arruda também boa noite, Jaqueline Baroni também boa noite, a Joana tá também falando assim, boa noite, São Henrique, a Joana que estava na live do nosso amigo Luiz Alberto Matos, o Beto, nosso amigo que também tem um programa excelente e que de em 3 meses está aqui no nosso canal com entrevistas. Alegria saber que vocês estão por aqui. Henrique, o que é espiritualidade para você? Espiritualidade é resgatar essa reconexão com a nossa fonte, né? Como eu disse, é um caminho que muitas pessoas acabam buscando como se fosse algo lá fora, né? Buscar espiritualidade lá fora, buscar iluminação, ou seja, está sempre buscando algo lá fora. Na visão da HQI, nós buscamos desenvolver o amor próprio. Por quê? Os grandes mestres espirituais sempre vieram pregar o quê? O amor incondicional a tudo e a todos. Na nossa visão, nós buscamos sim desenvolver esse amor incondicional. Agora, como que nós vamos amar o próximo se nós não amamos nem a nós mesmos? Então, a HQI é uma ferramenta que possibilita tanto resolver questões cotidianas, corriqueiras do dia a dia, como também resolver questões mais sérias, como um câncer, uma doença, um vício, uma compulsão, como ela também pode possibilitar um avanço e uma possibilidade de melhora em todas as áreas da vida. E, como consequência, buscar esse processo de espiritualização. O que é o que se espiritualizar? É se reconectar à sua fonte. E a fonte que já está dentro de cada um de nós. O que interrompe, que dá esse ruído nessa comunicação, é justamente esses bloqueios que nós vamos armazenando. As nossas crenças limitantes, as nossas mágoas, as nossas carências, rejeições, raiva, injustiça, as culpas. Então, a HQI ela vai permitir fazermos essa limpeza e resgatarmos essa conexão com a nossa fonte. Como consequência, estamos o quê? Nos espiritualizando, amando o próximo. E todo o nosso conteúdo da HQI, ele é sempre voltado para desenvolver o amor próprio. Porque o nosso foco é o quê? É buscar esse amor incondicional a tudo e a todos. Mas, como eu disse, como nós vamos amar o próximo se não amamos nem a nós mesmos? Então, o caminho de desenvolver o amor próprio é um atalho para desenvolver esse amor incondicional. Porque a partir do momento que você começa a se amar, você começa a se respeitar, e esse amor próprio não é você ficar ali
se idolatrando no espelho. Esse amor próprio é o quê? É criar realidades de forma consciente, é não gerar autopunições, é sofrer com as culpas, é criar realidade indesejada. A física quântica demonstra que nós criamos a nossa realidade. Se nós temos esse dom de criarmos a nossa realidade, é nós que estamos criando, seja consciente ou de forma inconsciente, se estamos criando realidade onde estamos vivenciando escassez, sofrimento, doenças, ou seja, nós estamos nos autoagredindo por causa desse acúmulo de informações que nós guardamos na nossa consciência. Isso tudo são falta de amor próprio, mesmo que seja inconsciente. Então, a HQI ela vai resgatar todo esse processo, né, nos reconectarmos com a nossa fonte novamente. Como consequência, vamos nos amar mais, vivenciarmos realidade cada vez mais equilibradas e conscientes, e como consequência, amar o próximo. E um dos momentos da nossa partilha de hoje foi compartilhado sobre essa questão, né, da realidade em relação ao espaço-tempo, em relação à não localidade. E aí tem uma expressão muito corriqueira, mas que eu gosto de trazer ela aqui como uma pergunta, para fazer uma associação com todos esses conceitos, essas ideias e essas possibilidades. O universo ele está em expansão. E como que se explica isso? O universo, ele é uma constante evolução, né? Então, tudo que acontece e que já aconteceu caminha para o processo de evolução, de agregar informações para o sistema. Então, toda experiência é um agregado de informações que nós vamos contribuir para o sistema como um todo. Então, seja pela dor ou seja pelo amor, seja pelo rigor ou seja pela fluência, tudo é evolução, tudo é crescimento. Uma onça, quando ataca uma zebra na selva, é trocando informações, está agregando informações para o sistema. A nossa experiência está agregando informações para o sistema. Tudo é evolução, tudo é crescimento. Então, nós podemos crescer e acompanhar esse processo de evolução, tá? A ciência mostra expansões de supernovas o tempo todo, criando e criando novos universos, o tempo inteiro está tendo essa expansão. Então, é aquela famosa frase antiga, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor, mas de todo jeito vai. Não tem como ficar parado, até porque nós temos leis universais que garantem esse funcionamento. Né? A lei do caos, por exemplo, vem para quê? Para quebrar uma estabilidade. Se a pessoa busca ficar estável, ficar estagnada, parada, ó, não vai agregar informações para o sistema. É onde que a lei do caos entra para quebrar essa estabilidade, exigir um movimento, né? E logo mais informações. Então é troca o tempo inteiro, constante evolução, constante movimento e constante troca. Então é mais fácil nós adequarmos as nossas atitudes e ações em favor dessas leis do que relutarmos contra elas. Então, quando nós vamos nos adequando e adaptando as nossas atitudes, é menos sofrimento. E o sofrimento, como eu disse, né, para o universo não existe certo ou errado, bom e mal. Tudo é neutro. Tudo é experiência, tudo é informação, tudo é evolução e tudo é crescimento. O sofrimento, ele é uma opção, seja uma opção consciente ou inconsciente. Por isso que termos escolhas cada vez mais conscientes vai evitarmos vivenciarmos realidades inconscientes. Então, à medida que nós vamos limpando esses gatilhos, sejam mentais e emocionais, esses padrões na nossa consciência, nós vamos ficar cada vez mais conscientes, criarmos realidades conscientes e vivenciarmos esse processo de evolução, de crescimento e de expansão com menos rigor, com menos sofrimento. Rosemary está comentando aqui, ó, muito bom a explicação, e a Joana está lá em Maceió, Alagoas, acompanhando a gente também nessa nossa transmissão de hoje. Henrique, vou trazer uma pergunta relacionada a falou muito dessas questões também psicológicas, até por conta dessa pegada terapêutica ligada à HQI, né? E o que é que você pode falar sobre trauma e perdão? Muito bacana, né?
o trauma. O que, que seria um trauma na nossa visão, né? E aí é um ponto, né, interessante que você tocou, porque muitas pessoas associam trauma com um fato expressivo, né? É um fato muito marcante, né? Ou seja, um término de uma relação, uma violência sexual, quando saiu da empresa, ou a separação dos pais, ou o falecimento de alguém. Nós chamamos de trauma qualquer fato que a pessoa tenha vivenciado e que tenha gerado informações negativas. Que informações são essas? Mentais ou emocionais. Então, eu sempre brinco com os alunos e clientes, né? Assim como na espiritualidade fala que não tem nem pecadinho, nem pecadão, a gente brinca na HQI que não tem nem trauminha, nem traumão. Então, raiva é raiva, independente se foi do time que perdeu ontem, do maridão que deixou a toalha molhada em cima da cama, do chefe que ficou pressionando para bater uma meta. Medo vai ser medo, independente se vai ser de uma onça ou se vai ser de uma barata. Na nossa visão, o que vai desestabilizar o nosso sistema não é a intensidade de uma emoção ou de uma informação, e sim o acúmulo delas. Então, não vai ser uma raiva que vai te adoecer, uma carência, uma rejeição, e sim o acúmulo dessas informações. Por isso que é importante, principalmente quem já conhece a técnica, né, a HQI, vai praticar e fazer essas eliminações, é importante trabalhar tanto os fatos expressivos, como também esses fatos corriqueiros do dia a dia, né? E o perdão, entrando na questão do perdão, antes de ser um ato de amor, ele é até um ato de inteligência, né? Porque a falta do perdão, por que que muitas das vezes, o que que ele acarreta? Qual que é a dificuldade de perdoar? E aí entramos num ponto também muito interessante, né? Porque esse perdão, lembra que nós temos lá, né? Eu falei que dois mecanismos internos, que é razão e emoção. Muitas pessoas perdoam com a razão. É aquele famoso perdoei, mas não esqueci. Então, seja por entender a importância de um perdão, ou porque a espiritualidade, a religião que ela frequenta, né, prega esse amor e perdoar o próximo, o outro. Então, com a razão, ela até entende. Muitas das vezes vira até uma questão de autocobrança. Afinal, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar fulano. Mas por que que na prática ela não consegue? Por causa da questão das emoções, o emocional. Com a razão ela entendeu. Aí ela perdoei fulano. Aí daí a pouco o emocional acessa a raiva, a injustiça, a revolta, a mágoa, e aí entra naquele famoso perdoei, mas não esqueci. E por que que eu falei que o perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência? Porque essa raiva, esse ódio, essa mágoa, essa rejeição, ela vai desequilibrar o nosso sistema. Antes de afetar alguém de forma negativa, ela vai afetar a própria pessoa. Porque a junção dessa raiva, dessa injustiça, dessa revolta, dessa mágoa, desses sentimentos, ele vai desequilibrar o próprio sistema da pessoa e pode gerar consequências gravíssimas lá na frente. Então, desenvolver um perdão sincero é um dos passos principais, por isso que é tão pregado nas religiões, né, e na espiritualidade, porque é um dos passos para curar o seu sistema, né? O que é muito, na prática, acaba não sendo tão fácil, é praticar esse perdão. Mas ele só não é fácil justamente por causa desse vínculo emocional, por causa de estar vinculado com o fato, aquilo que gerou aquele carimbo emocional negativo. Por isso que as pessoas tendem a ter dificuldade em perdoar. Quando você pratica HQI, você pode desassociar esses sentimentos negativos do fato. E aí você pode conseguir expressar o seu perdão de forma sincera e alinhada com razão e emoção. Fica até uma dica, eu tenho lá no meu perfil do Instagram também uma live com umas reflexões bem interessantes também sobre o perdão também. Tá salvo lá no meu perfil também, tem algumas reflexões bem legais sobre o tema. Tá passando aqui embaixo, Henrique HNS, o perfil no Instagram. Henrique, livros, eu vejo que você tem alguns que você colocou aí de fundo, né, dessa nossa Aqui tem um transmissão, monte. alguns livros. Quais os livros que você gostou? Primeiro, qual foi um livro mais marcante para você, né? O que foi que você deve ter lido, por exemplo, na adolescência ou quando você começou a trazer uma outra perspectiva para a sua vida? E quais os livros que você hoje indica para as pessoas também aprofundarem, seja numa temática
quântica, ou seja, numa temática de desenvolvimento humano, ou seja, numa temática espiritualista? O que você recomenda? Nossa, tem vários aqui. Deixa eu pegar alguns aqui. Tem vários. Alguns uns já estão até aqui perto, outros estão ali em cima, onde eu estava fazendo a minha leitura. Cadê o. Enquanto o Henrique está aqui procurando livro, se vocês tiverem perguntas para enviar, esse é o momento que a gente já está caminhando para o final da nossa transmissão de hoje aqui na TV Consciência Próspera. Vamos lá. Bom, livros, tem um que eu tenho uma história muito bacana, que é o livro Revolução da Consciência, do Dr. Francisco de Biase, né, que é uma referência aí no nosso trabalho, né? Então, foi um livro que marcou muito também a minha trajetória, porque na primeira oportunidade que eu tive de conhecer o Dr. Francisco de Biase, foi o primeiro livro que ele me deu, e ali, durante um seminário que eu participei, né, juntamente com a minha esposa, com ele. Então, ele abordou ali várias questões que eu vinha questionando ali ao longo da minha experiência ali, e várias questões que ele abordou ali, ele direcionou para esse livro. E quando eu peguei esse livro, ele me explicou muita coisa que eu que eu estava buscando essa resposta e situações que eu estava vivendo naquele momento, né? Então, teve uma sincronicidade muito grande até para esse livro chegar na minha mão. Foi uma questão muito bacana, né? E ali teve o início ali da nossa amizade, desenvolvemos alguns trabalhos juntos, né? Tem até algumas lives que fizemos juntos e mantemos esse contato até hoje. Então, foi um livro que marcou muito, né? Chama Revolução da Consciência. É um livro do Dr. Francisco de Biase. Tem o livro Mentes Informadas, do professor Hélio Couto, maravilhoso. Não podemos deixar de falar aqui das obras de My Big Toy, né, do Tom Campbell, aí, com o trabalho que o Mário Jorge vem desenvolvendo. Tem o Kybalion, que é um livro hermético também muito bacana. Deixa eu ver aqui outro. Nossa, são tantos. Teve um que eu ganhei de presente de uma aluna. Ele é uma parábola. É um livro com reflexões muito profundas, chama Uma Jornada para Casa, do Lee Carroll também, presente que eu ganhei de uma aluna, cliente também, muito bacana. Então, são alguns livros aqui que eu gostaria de deixar de dica, pessoal, muito bacana. Muito bem. Em relação também a Francisco de Biase, se vocês quiserem também aqui ter no canal, entrevista com ele, é só digitar o nome dele que aparece aqui a entrevista com Francisco de Biase, também um excelente conhecedor. A gente falou, inclusive, sobre a teoria holoinformacional da consciência em diversos tópicos aqui do nosso bate-papo. Depois vai lá e visite. Vários livros aqui indicados pelo Henrique. Henrique, e como é que funciona e qual é a proposta da comunidade Criando Destino? Criando Destino foi uma iniciativa que eu tive depois da pandemia, né? Antes da pandemia, vimos desenvolvendo o trabalho com HQI, com homeostase quântica informacional, de forma presencial, e depois da pandemia tivemos que adaptar todo esse formato online. E foi aí onde que eu comecei a desenvolver algumas outras propostas em paralelo, que são conteúdos que eu percebi que fez muita diferença, tanto na minha jornada individual, como também dos meus alunos. Como eu sempre fui muito curioso, quis saber sempre o porquê de tudo, e questões que sempre me indagavam bastante, essa questão de entendermos qual que são o caminho desde a informação até ela se resultar ali como uma realidade prática. Então, o que está por trás das nossas escolhas, das nossas ações, ou até a falta delas. Então, tudo isso foi me caminhando para alguns estudos, e esses estudos, ao partilhar com os meus alunos, com meus clientes, e agregado à prática do HQI, eu percebi um avanço muito bacana e nesse caminho também de autoconhecimento. Então, eu busquei fazer algumas lives e algumas aulas gratuitas no meu perfil do Instagram. Então, tem vários assuntos como alquimia, sombras psicológicas, sobre as emoções, mecanismos internos, livre-arbítrio, destino. Então, vários temas ali que eu fui desenvolvendo esses assuntos, que veio trazendo
uma relevância para as pessoas. E aí nasceu essa proposta de trazer uma linguagem mais aprofundada. Então foi onde nasceu a plataforma Criando Destino, que é uma plataforma na Hotmart, onde eu vinha desenvolvendo todo mês. É uma plataforma de ensino à distância, então todo mês eu desenvolvia 2 encontros ao vivo com os membros dessa plataforma, né? Então a pessoa, ela adquiria uma assinatura mensal e ela tinha acesso a essa plataforma. E todo mês eu desenvolvia 2 aulas ao vivo e subia a gravação para essa plataforma. Então, nessa plataforma Criando Destino, onde a gente aprofundou todos esses temas que eu vinha discutindo no Instagram, de uma forma mais aprofundada e numa linha linear, onde a gente ia desenvolvendo essa linha de raciocínio. Depois, devido à agenda e muitos afazeres, eu não estava conseguindo muito, estava ficando um pouco complicado a agenda. Então, o que eu fiz? Eu peguei e compilei todas as aulas já gravadas na plataforma Criando Destino e deixei ela de forma ali redondinha ali, com as aulas todas gravadas. Em vez de fazer as aulas mensais, eu disponibilizei, então, num valor bem acessível para as pessoas, e aí ela paga só uma vez e consegue acessar todo o conteúdo dentro da plataforma Criando Destino, com muito conteúdo e bastante aulas ali, onde eles podem acessar e voltar e assistir, ali seguindo uma linha ali linear e aprofundando nos temas. Então tem muita coisa bacana ali, desde física quântica, o inconsciente, sombras psicológicas, estudos sobre alguns filmes, pegamos alguns filmes que traziam essa linguagem metafórica, fazemos estudos profundos dentro de alguns filmes. Então ele tem muita coisa bacana dentro da plataforma Criando Destino. Quem quiser conhecer depois pode acessar o link lá na bio do meu perfil do Instagram, e consegue experimentar até grátis lá por 7 dias para ver se faz sentido, se é interessante para vocês também. Você falou sobre filmes, né? 2 filmes, compartilhe 2 filmes que você também achou interessantes e que tem a ver ou com física quântica ou com o trabalho que você vem desenvolver. Bom, já que deve ter uma série de filmes lá da comunidade, Criando Destino, então cita uns 2 ou 3, aquele que você recorda mais rapidamente. Nossa, sempre tem vários maravilhosos. O que eu adoro, que traz várias reflexões, principalmente sobre os estudos das sombras psicológicas, né? Um deles é um filme chamado Beleza Americana. É um filme muito bacana, traz reflexões profundas de expressões, né, de como que a personalidade pode atuar, como que um trauma vai gerando ali implicações. Então, é um filme muito interessante. Tem um filme da Disney, né, chamado Soul. É um filme maravilhoso, esse filme da Disney, gosto muito. Filme de física quântica, tem o Interestelar, é um filme muito bacana também. Cisne Negro é um outro filme também que traz reflexões interessantes. Nunca me recordo agora isso. No meu Instagram também tem várias dicas lá também, que eu coloquei algumas também. Tem uma série maravilhosa, Westworld, é uma série também que traz reflexões, nossa, muito interessantes também. Maravilhosa essa série também. Sempre deixo ela de dica também para o pessoal. Beleza, estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão de hoje aqui na TV Consciência Próspera com o tema HQI, que é o Homeostase Quântica Informacional, com o Henrique Souza. Está aqui o Instagram do Henrique, passando aqui embaixo, Henrique HNS. É o seu sobrenome, o HNS, Henrique? É a junção A de HNS Henrique e Nayara Souza. HNS. Ah, Henrique Nayara Souza, minha esposa, também é terapeuta, e aí nós juntamos tudo e ficou HNS, Henrique Nayara Souza. Souza é o nosso sobrenome, e aí nós juntamos. Ela também é professora e terapeuta em HQI, né? Nós fizemos a nossa formação juntos, e viemos desenvolvendo esse trabalho juntos aí. muito bem, tá aqui, olha, na descrição, passando aqui um Instagram para vocês se informarem. Agradeço mais uma vez a todos que acompanharam até aqui, que chegou até aqui ao vivo, e vocês também que chegou na gravação. O vídeo fica disponível. Curta e compartilhe para chegar a outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, olha, é outro momento para você se inscrever já aqui no nosso canal e receber os avisos. A gente tem atuado aqui com 9 programas semanais ao vivo para vocês. Então, já se inscreve, ativa o sininho e aí você recebe as notificações do YouTube. Agradecer mais uma vez aqui ao Mário Jorge, que já esteve presente aqui algumas vezes, diversas vezes no canal, pela indicação do Henrique, o Mário Jorge, ele fala sobre
My Big Toe. Eu preparo alguns temas e faço algumas perguntas assim para a gente trazer algumas reflexões aprofundadas aqui, que é bem bacanas. Então, eu recomendo que vocês também vejam aqui algumas dessas entrevistas do nosso amigo Mário Jorge. Olha aí a turminha lá dos comentários. A Rosemary tá. Ó, a Cláudia falou assim: ó, live perfeita, parabéns. A Rosemary já agradeceu, que ia pedir exemplo de filmes e está agradecendo também, aplaudindo e colocando gratidão. A Leila Rocha também aqui com seus emojis. A gente vai ficando por aqui, aí eu peço para o Henrique, então, para trazer, agradecendo ao Henrique pela disponibilidade, e para você trazer, então, Henrique, também uma mensagem final antes de a gente subir a nossa vinheta de encerramento. Gratidão. Posso fazer um convite também? Fica à Amanhã, vontade, aí faz um convite, depois passa uma mensagem, e aí dá um boa noite, alguma coisa assim, a gente vai subir a vinheta de encerramento logo em seguida. a gratidão, meu querido. O convite, amanhã vou estar lá no Instagram com uma super live com o Dr. Francisco de Biasi, com Mário Jorge, com Eliane Xavier, onde eu vou ter um bate-papo super especial lá sobre consciência, então fica aí o convite para vocês. E no dia 18, um encontro gratuito em plataforma fechada, que é o Conversando sobre HQI, onde eu vou falar com profundidade os fundamentos científicos e teóricos da metodologia e já ensinar a técnica para vocês já saírem praticando. Então fica o convite para vocês. Só me procurar lá no Instagram. E gostaria de agradecer profundamente aí a participação de todos vocês, ao carinho, ao convite. Gratidão, Mário, também pela conexão. Gratidão, Samuel, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, um prazer muito grande, tanto estarem aqui, como também em desenvolver esse trabalho da HQI. Sinto muito honrado aí em estar levando esse legado aí do professor Sérgio Secato Filho. E a mensagem que eu deixo para vocês é buscarem desenvolver esse amor incondicional através do processo de desenvolver o amor próprio. A partir do momento que você passa a se amar, você passa a criar realidades cada vez mais conscientes, você consegue resgatar esse dom da autocura que está dentro de cada um de vocês. Então, nós podemos crescer e seguir o caminho da evolução não pelo sofrimento. Temos essa opção de seguir pela fluência, através do amor e da fluência. Basta fazermos escolhas conscientes, nos questionando a natureza das nossas escolhas, buscando esse caminho do autoconhecimento. E a HQI é uma ferramenta para que você consiga fazer isso de forma neutra, desassociado da dor e do trauma do passado. Aquilo que aconteceu com você lá atrás é importante para você chegar até aqui. E não necessariamente você precisa continuar a caminhada com um fardo pesado de dor e sofrimento. A jornada pode ser muito mais leve e esse aprendizado pode ser muito mais pela fluência e pelo lado do amor. Então, gratidão a todos, tá? Por tudo, pelo carinho, tá? Gratidão profunda e até mais.